E com esse vídeo eu cheguei a uma conclusão, que é que ninguém sabe escrever finais. A história é maravilhosa, perfeita, você torce pros personagens horrores, mas o final, que merda, cara. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe mais um vídeo aí da nossa série de webtoons finalizados. Já tem parte 1 no canal com 5 indicações, parte 2 com acho que 6 indicações, porque eu dei um bônus, então vai estar aqui nos cards pra vocês darem uma olhada se vocês ainda não conhecem essa série. Mas finalmente eu cheguei com a parte 3 e trouxe mais 5 histórias, né, porque à medida que os webtoons que eu vou lendo, pelo menos, finalizam, eu leio até o final e aí eu trago pra vocês tanto pra indicar, tanto pra falar se foi bom ou se foi ruim, e tanto pra que vocês, né, tenham opções aí pra vocês não morrerem de ansiedade, caso vocês gostem das histórias. Se não, só vamos conversar um pouco aí sobre algumas que talvez vocês já tenham lido, e vamos discutir um pouco sobre esses finais que dessa vez eu me irritei pra caramba, porque a história era tão maravilhosa, envolvente, tinha tudo pra dar certo, mas o final foi tão ruim. Os autores parece que não sabem dar soluções pros problemas que eles colocam, eles não conseguem explicar a fantasia que eles criam. Mas esse é o papo pro decorrer do vídeo, então já se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo pra apoiar meu trabalho, vai que você dando um like nesse vídeo chega a mais pessoas e mais pessoas conhecem esse universo, e você aí tem com quem conversar sobre essas histórias, porque, meu Deus, gente, o nicho defasado, né, porque... mas na minha opinião esse nicho só tem a crescer e melhorar, então eu preciso muito da sua ajuda porque você é muito importante pra esse canal. Fora esses pedidos, vamos pro vídeo finalmente. E a primeira história que eu separei pra vocês, eu terminei ela há muito tempo. Eu já tinha separado ela no meu roteiro, só que como não tinha mais histórias finalizadas, eu não tinha como produzir esse vídeo. E ela ficou aqui, e ela tem um nome gigante, eu não sei nem ler esses negócios, eu já falei pra vocês que eu não faço ideia de como se pronuncia, tipo Akuyaku Heijou Nanode 2000 years later. O nome da história vai estar aqui na descrição pra vocês só copiarem, jogarem na internet, procurarem, pra vocês não precisarem ficar se importando com que letra que vai em que lugar. Ele é bem curto, tem 13 capítulos. E antes de falar pra vocês o problema, entre aspas, é que a história é boa. Então, tipo, se você conseguir focar nela, leia, você vai aproveitar ali. É bem curta, é 13 capítulos. A única coisa que talvez barre você de ler essa história, que foi o que aconteceu comigo, mas aí eu insisti um pouco e aí foi, é porque ela é preto e branco e ela é estilo de webcomic, sabe? É quando é paginado, ele não é tipo webtoon, que é quadrinho por quadrinho. Ele é webcomic, que é página, sabe? Tem quadrinho. Então eu acho que você tem que desconsiderar isso, porque essa história realmente vai valer a pena. O único problema é o final, mas não é um problema, tá? Eu já vou explicar, vou só dar uma introduçãozinha sobre essa história, porque provavelmente muita gente não conhece ela. Aqui vai envolver reencarnação, e ela vai reencarnar dentro da vilã, mas diferente de muitas histórias que a gente está acostumado, não é dentro da novel, e sim dentro de um jogo. Então a nossa protagonista, que é a Irene, acabou de reencarnar dentro da vilã. Sabe aqueles jogo com rota amorosa? Você precisa escolher um e seguir. Então ela reencarnou nisso, e ela sabe que o final dela é ruim e que ela vai se dar mal no final, ainda mais porque ela é uma vilã. Então ela é noiva do príncipe herdeiro. Primeiro, assim, o príncipe herdeiro começa a humilhar ela. Na verdade, ela reencarna no momento em que o príncipe herdeiro tá humilhando ela. É como se a verdadeira pessoa, né, daquele jogo, a pessoa de quem era aquele corpo, tivesse, sei lá, morrido de humilhação. E aí a nossa protagonista reencarnou naquele exato momento quando ela está sendo humilhada. Aí o príncipe herdeiro fala que nunca vai amar ela e aquele papinho insuportável, e ele fica com a protagonista do jogo e deixa a nossa vilã no chão largada. Aí a nossa vilã pensa que se ela seguir ainda, né, o mesmo caminho, porque assim, afinal de contas, eles já estão numa parte muito avançada do jogo. Então ela já fez muita merda. Não tem como ela começar agora fazendo tudo certo. Então, muita gente odeia ela. Ela vê que pra ela conseguir sair disso, né, ela conseguir um final bom pra ela, ela precisa ir atrás do Rei Cloud, que é tipo o último chefão, sabe? E ele é considerado o malvado Rei Cloud, e enfim, ele é muito poderoso, ele tem muita ligação com os demônios. É muito legal como a magia funciona nessa história. Por exemplo, se o Rei Cloud, que controla, né, os demônios ali, ele perder a fé na humanidade, se ele pegar e, sei lá, for traído e não gostar mais da humanidade, se ele realmente desistir das pessoas, se ele não acreditar mais nos sentimentos humanos, ele acaba por se transformar em um demônio muito poderoso, em um monstro, digamos assim. Então a Irene pega e vai pro castelo dele, que fica em uma parte muito afastada, porque, tipo, afinal de contas, as pessoas não querem se aproximar dele, porque veem ele como muito estranho, né, como uma pessoa muito poderosa, e temem ele. É aquela coisa, né, de, tipo, eu não gosto de você porque você é diferente, então vai pra lá. E aí a Irene vai atrás desse cara pra que faça com que ele se apaixone por ela, e ela tem um final decente. E aí ela chega lá pra ele e fala, vamos casar. E aí ele fica, mas que merda é essa, cara? Eu nem te conheço, quem é você? Então é uma história leve, 13 capítulos bem rapidinho ali. A única pulguinha que ficou atrás da minha orelha, e o motivo
motivo da introdução desse vídeo é porque o final deixa muita coisa em aberto e é como se o autor não conseguisse explicar o que ele colocou na história, entende? Então a história termina, mas você não se sente satisfeito, e não porque tem um final aberto. Tem um final até fechado, só que muita coisa que ele usou pra resolver a história foi caída do céu. Tem um nome pra isso, né? Eu sou escritora, pra quem tá chegando agora e não me conhece, mas eu estudo roteiro e tem um termo específico usado pra quando o autor faz dessa, sabe? Tipo, uma solução do céu resolve o problema e pronto, sabe? Não faz sentido nenhum. Por exemplo, a nossa protagonista, que é a Irene, no final ela pega a espada sagrada e diz que é dela e que ela comanda a espada sagrada, e você fica tipo... Não tem explicação. Não entendi, mas ok, eu aceito. A segunda indicação, que também vai estar o nome aqui na descrição pra vocês, é Stay Awake All Night, que é Eu Fiquei Acordada a Noite Toda, numa tradução livre aí. Ela tá com 95 capítulos, mas não é bem 95 capítulos. É 95 e uns quebradinhos, porque o que acontece? Tem umas histórias meio que paralelas dentro da história principal, então tem tipo capítulo 95,1, 95,5. Uns quebradinhos, mas é uns detalhezinhos bem pequenos. O que acontece com essa história antes de eu dar a sinopse dela? O final é bom, mas eu não gostei da história. E eu já vou explicar por quê. Basicamente, a nossa protagonista é uma garota normal. Ela tem cabelos prateados, meio brancos e olhos que formam até uma cruz, se você reparar bem. E o diferencial dela é que ela consegue enxergar números nas pessoas. Só que quanto maior esse número, mais chances aquela pessoa tem de morrer. E aí, toda vez que essas pessoas se aproximam dela, tocam nela, esse número aumenta. Então significa que todo mundo que se aproxima dela tem mais chances de morrer. E ela viu isso ao decorrer da vida dela. Ela já tem esses traumas de não deixar as pessoas se aproximarem dela. Então ela já tá traumatizada, ela já não tem mãe, a família dela morreu. Ela se sente muito solitária e ela tá buscando uma forma de se suicidar e acabar com a vida dela. Só que ela não consegue morrer. Até que ela chama, ela invoca, ela implora para um deus da morte, para um ceifador matá-la. O ceifador, escutando seu chamado, né, vai até ela e acaba por enfiar a espada dele dentro do corpo da protagonista, né? Mas acontece que o corpo da nossa protagonista absorve a espada do ceifador e ela ainda continua viva. Esse ceifador, sem entender nada e com um baita problema, porque afinal de contas a sua espada é a fonte da sua magia, então ele precisa da espada para ceifar as almas, precisa desesperadamente tirar a espada do corpo dessa garota. Então ele pega e começa a ir atrás dela, começa a desenvolver, né, uma relação ali dele tentando, né, recuperar a sua espada de volta. E a nossa protagonista tentando entender tudo o que aconteceu ao longo da sua vida. Por que ela enxerga números nas pessoas? Por que um ceifador tentou matá-la e não conseguiu? Entre outras coisas. Mas o final é muito bom, muito satisfatório, ele fecha tudo, ele resolve muita coisa. Mas por que eu não gostei dela? E é uma particularidade muito minha, porque eu não gostei da protagonista. Eu não torci por ela. Eu não queria saber dela, sabe? Eu não consegui me apegar, eu não consegui sentir empatia, eu não consegui sentir pena, eu não consegui sentir carisma, eu não consegui sentir nada por ela. E aí quando eu não gosta do personagem, quando qualquer pessoa que está lendo uma história não gosta do protagonista, você não torce por ele, você não quer saber o que acontece com ele. Tá tipo um pouco se lixando se ele morre, se ele ressuscita, se ele dá um tiro em alguém ou se ele cai num buraco. Você não liga, porque você não gosta dele. Você não quer saber da vida dele. Então é difícil, sabe? Histórias onde você não se conecta com o protagonista. Não acha ela proativa, não acha ela que vai lá e faz. Então, por mais que esteja finalizado, é uma história boa. Só porque eu não gostei da protagonista. Então, talvez você goste. Então, né, não leve em consideração só porque eu não gostei. Mas realmente não tem nada que faça eu gostar dela. Talvez o autor tentou fazer uma cena pra gente se conectar com ela quando ela acariciou um gatinho, quando ela cuidou de um gatinho. Mas isso pra mim não foi nem de longe suficiente pra que eu gostasse da protagonista, e eu realmente não gosto dela. Enfim, vamos pra terceira indicação, que é Azura's Bride. Ele tem 11,5 capítulos e eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando eu terminei de ler ele, eu achei ele, tipo, fraco, faltava muitos e muitos detalhes e eu achei uma história muito, tipo... Pra que você existe? Eu pensei isso porque eu não sabia realmente que ela era como se fosse uma mini história de uma história maior. A história original se chama Midnight Pop Land, que no caso é a história principal. Então, Azura's Bride, se eu não me engano, quando eu fui pesquisar, quando eu vi algumas pessoas falando, é sobre o passado dos protagonistas. Então, é uma vida passada dos protagonistas dessa outra história. E é por isso que ela é curta, ela é simples e ela é mais direta. É como se fosse um bônus de quem for
for ler a história principal. Então não se importe muito se você quiser ler essa pequena história e não entender muita coisa. Você vai precisar, eu acho, ler a principal. Eu até separei pra ler a principal. Eu não comecei a ler. Que a história principal vai girar em torno da protagonista que acaba se envolvendo em uns esquemas de máfia. E aí ela começa a se envolver também com o guarda-costas dela. Então é bastante interessante essa história, também diferente, né, de um romance de época. Mas Azuras Bride, que foi a indicação que eu trouxe, que está finalizada, vai, né, comentar ali sobre uma aliança de casamento que precisa ser feita porque tá acontecendo uma guerra. E aí a nossa protagonista é enviada. Ela tá indo no lugar da irmã dela, que não quis se casar. E aí ela é atacada no meio do caminho por bandidos. E aí ela acaba se envolvendo com um homem. E aí ela acaba se apaixonando por esse homem, até ela perceber que esse homem não devia ter se apaixonado por ele. Eu não vou dar spoiler, porque se eu falasse eu ia dar spoiler, então, né, melhor não falar nada. Se vocês forem ler, vocês vão entender. A quarta indicação é mais pra gente comentar um pouco sobre o final, que é o White Blood. Eu já falei sobre essa história aqui. Ela finalizou com 92 capítulos. Quando eu fiz um vídeo falando sobre ela tava com 90 capítulos e era o que eu tinha lido. E aí tinha saído mais 2 ali de um epílogo, digamos assim, e aí eu fui ler. Gente, a história é maravilhosa, incrível, impecável, desenho maravilhoso, protagonista muito poderosa, arcos das histórias bem desenvolvidos, personagens que são explorados o passado traumático deles. Pra quem não conhece essa história, vai girar em torno da Hannah, que é uma vampira puro sangue que precisa caçar conhecidos como leões, que são vampiros muito poderosos, até chegar no chefão final, que é conhecido como Deus, pra destruir o império de vampiros. Mas a questão é que quando saiu os 2 capítulos ali de epílogo e eu fui ler, aconteceu a mesma coisa com o final da história, que é tipo assim: será que vai ser explicado em outra história o final? Porque assim, aconteceu umas coisas que caiu do céu também. Porque não tem lógica, não tem sentido, sabe? A história caminha para um final. Quando o autor dá um final totalmente diferente, que não faz sentido com o caminho, você sente. Porque daí parece que você está sendo enganado, você está sendo forçado a acreditar naquilo, porque não tem explicação lógica dentro da fantasia que o autor criou. Foi o que aconteceu com um dos personagens. Eu não vou falar aqui, porque senão vai ser um spoiler. Mas o que aconteceu com um dos protagonistas no final não faz sentido, porque não podia acontecer aquilo, entendeu? Não faz sentido. Não tem explicação. E a quinta indicação, que eu não sabia que estava finalizada enquanto eu estava lendo, e aí, tipo, eu peguei o primeiro capítulo e já tinha o último, e eu fui, assim, acho que em 2 dias, porque, assim, a história era muito, muito boa, e o final decepcionante. E a história se chama I Chose the Emperor Ending, que é eu escolho o final do Imperador, mas eu acho que ele foi trazido como eu escolho a rota do Imperador. Eu me identifiquei muito com a protagonista. Num nível hard, porque ela é escritora, meio excluída, antissocial, e que se importa muito mais com o que ela está lendo e com o que ela pode criar do que com o mundo que ela está ali vivendo, que é a nossa realidade. Então eu consegui me conectar demais com os pensamentos da protagonista, sem falar que a história é muito boa. Ela é basicamente uma história onde a nossa protagonista, ela é uma desenvolvedora de aparelhos de videogame, ela acaba desenvolvendo um mundo alternativo, sabe? Que ela usa um óculos e você consegue mergulhar dentro da história e sentir as sensações, tanto dor, prazer, amor, felicidade, entende? Você consegue interagir dentro daquele jogo. Você pode colocar uma história, sabe? Tipo, eu quero viver dentro da minha novel, eu quero viver dentro do meu livro favorito. E aí você coloca essa programação e acaba entrando dentro desse mundo. Antes do lançamento oficial daquilo que ela desenvolveu, ela acaba fazendo um teste, colocando aquilo no rosto e entrando dentro do primeiro livro que ela escreveu, uma fantasia bem medieval ali, onde o foco é o protagonista. É muito fodido, fraco, se tornando o mais poderoso e fodão do pedaço. Então ela entra dentro dessa história e ela acaba por ver que ela tem uma aparência bem mais jovem, ela tem um rosto bem bonito, ela tá num lugar ali agradável, até que ela é primeiro capturada como escrava e jogada dentro de uma cela. E ela fala: meu Deus, mas que merda é essa? Eu tenho que mudar a programação desse jogo, eu não quero ser uma escrava, eu quero ser uma nobre. Então eu vou voltar para a minha realidade, reprogramar o jogo e voltar, né, pro mundo que eu criei, porque afinal de contas eu não quero passar dificuldades como uma escrava. E aí ela vai acessar as configurações do jogo e aperta em sair. Aí não funciona, dá erro, e ela não consegue sair do jogo que ela acabou de entrar. Tô lascado! E ela não consegue sair daquele lugar. E ela tem que se adaptar a viver naquele lugar. Como foi ela que criou tudo, ela sabe como as coisas acontecem, como que são os personagens, os poderes que ela pode utilizar, a ciência que ela pode aplicar naquele lugar, e ela começa a fazer isso para se livrar da sina como escrava. Mas o final foi muito, mas muito rápido.
sabe? Foi uma coisa assim, tipo, pá, final, entendeu? Acabou. E aí você fica, calma, entendeu? Calma, eu quero ver a guerra, eu quero ver o conflito, aí eu quero ver o beijo de amor verdadeiro, aí eu quero ver o final. Não quero ver assim, tipo, pá, entendeu? E aí você se sente frustrado, porque é uma história tão boa, com um final extremamente rápido e forçado, onde muita coisa não é explicado. Por exemplo, como é que ela foi parar nesse mundo? Será que um dia ela vai voltar? Como é que ficou o corpo dela quando ela colocou o óculos lá? Tipo, ela vai morrer? Alguém vai cuidar dela? E o irmão dela que seguiu ela pra aquele mundo? O que aconteceu com ele? Ele também ficou do jeito que o corpo dela ficou na primeira vez? Ela tá vivendo em uma realidade verdadeira ou aquilo ali é tudo na mente dela e ela tá apenas sendo enganada? O autor não soube explicar e aí ele deixa de fora. Mas quando o autor não sabe explicar, ele não sabe construir um mundo direito. Toda aquela fantasia não faz sentido. E quando não faz sentido, parabéns, você entrou dentro da sua realidade de merda que é esse mundo que vivemos. Pelo menos nas histórias, né, que a gente cria, que a gente escreve, o mundo precisa fazer sentido. Se o mundo não faz sentido, ele não existe. Então eu fiquei extremamente frustrada com o final da Rina, né, que é a nossa protagonista. Na verdade, o nome dela é Marina, daí ela vira o Rino, daqui a pouco ela vira Rina. Então ela tem os 3 nomes, a nossa protagonista. Mas assim, a história é muito boa. É muito boa mesmo. Mas o final é tão ruim, tão forçado, tão rápido, que você fica frustrado. Então fica aí minha frustração com o final dessas histórias e as indicações pra vocês desse quadro de finalizados. E, né, não sei quando vem parte 4, mas com certeza vai vir, né, porque cada vez que histórias são finalizadas eu vou trazer pra vocês. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ficado comigo até o final e eu vejo você no próximo. Então eu fui!